nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas para vocês. O vídeo está bombando, recheado de informações. Vamos falar sobre a tão esperada chegada aí do zagueiro Kaká. O Corinthians aguarda o jogador pela manhã para assinar contrato. Vamos falar também sobre o suposto áudio do volante Denilson do Cuiabá vazado. Quero trazer essa história para vocês em todos os detalhes certinho para você entender, e vamos falar também, óbvio, da notícia que saiu agora à noite sobre a possível contratação do Corinthians aí do Eric Lamela, meia ofensivo do Sevilha. Fiel, o vídeo realmente está com muitas informações. Vem aqui comigo com o Corintianeiro que eu vou te contar tudo de forma detalhada. Peço humildemente para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, porque aqui trazemos notícias atualizadas diariamente. Fiel, é importante que você ative o sininho de notificações, porque hoje já é o terceiro vídeo do canal do Corintianeiro. A todo instante que surgem notícias eu trago aqui para vocês, por isso é importante você ativar o sininho para a plataforma YouTube sempre notificar vocês, tá, Fiel? Então vamos ao que interessa, chega de enrolação, o Corinthians aguarda aí, Fiel, a chegada do zagueiro Kaká, que foi contratado aí junto ao Tokushima Vortis, que estava emprestado ao Atlético Paranaense. Detalhe importante, o jogador Kaká também resolve problemas de logística, procurar apartamento em São Paulo, todas essas coisas que envolvem, mesma coisa com o Igor Coronato. Porém, o Igor Coronato foi mais difícil porque ele morava na Arábia. Já o Kaká mora no Brasil mesmo, mas mesmo assim existe essa logística que precisa mudar as coisas da onde ele está para São Paulo, tem apartamento, tem todas essas coisas para ver. Mas Kaká é jogador do Corinthians, assinou o contrato por 1 ano. Caso ele não consiga resolver tudo e chegar na parte da manhã, ele deve chegar então só na sexta-feira, porque amanhã o Corinthians faz um treino de manhã e já na parte da tarde viaja para Maringá para enfrentar o Cianorte. Fiel, detalhe importantíssimo, o Kaká ele não foi inscrito na primeira fase de grupos do Paulistão. Então o Corinthians também não precisa de toda essa pressa para apresentar o jogador. Lembrando que ele só vai poder participar se o Corinthians classificar para a segunda fase do Paulistão. Já na Copa do Brasil, o jogador pode ser inscrito ainda, tá, Fiel? Então notícia importante aí sobre o zagueiro Kaká, a mais recente contratação do Corinthians. Será que ele chega para brigar por posição de titularidade? Eu acredito que sim, porque o Gustavo Henrique aí não passou tanta segurança como o xerife aí do timão, tá, Fiel? Eu acredito que o Gustavo Henrique e o Kaká vão brigar aí tete a tete para ver quem será o novo zagueiro titular do Corinthians. Acredito que o Kaká tem grandes chances de tomar essa vaga aí do Gustavo Henrique, mas comentem aí, Fiel, porque eu quero saber sua opinião, que é de grande valor aqui para este canal. Fiel, agora à noite vazou um áudio aí do volante Denilson, que pertence ao Cuiabá. Eu trouxe no vídeo da tarde que o Corinthians busca um volante e que esse volante seria um brasileiro. O Corinthians quer um volante de qualquer forma e um lateral. São as duas prioridades máximas no Corinthians, um volante e um lateral. E saiu um suposto áudio do Denilson agora que pegou todo mundo de surpresa. Ele conversando, não sei com quem, que ele disse que quer jogar no Corinthians e que os empresários dele estariam enrolando o volante. Fiel, vamos analisar essa situação. Primeiramente, eu não tenho como afirmar se realmente essa voz que saiu no áudio é do Denilson. Vocês podem procurar esse áudio aí na internet que vocês vão achar, todas as grandes redes de informações estão dando esta notícia. Eu não acredito que esse áudio seja do próprio Denilson. Inclusive, essa informação deve se confirmar, se não hoje ainda, no máximo amanhã. Como se confirma isso, corintianeiro? O jogador, como foi o nome dele envolvido, ele deve manifestar nas suas redes sociais para explicar que isso não passa de uma fake news ou que se trate de uma verdade, para a gente apurar melhor essa informação, como funciona. Eu trouxe informações que o Corinthians negocia com um volante brasileiro, falei que poderia ser o Denilson, não afirmei que seria o Denilson, porque o Antônio Oliveira poderia muito bem pedir a contratação do Denilson, porque também é um jogador de confiança do treinador, assim como o Riquelme é. Então por que ele não poderia ter pedido o Denilson? Poderia ter pedido sim, o Corinthians pode estar negociando com o jogador a 7 chaves, tá? Foi inclusive uma opinião aqui do canal do Corintianeiro que eu falei
que poderia o Denilson estar em pauta. Eu só não cravei porque eu não tenho informação. Eu não trago informações, fiel, que não seja verdadeira. Então pode ser sim verdade também que o Corinthians está negociando com o Denilson. Mas se a gente parar para pensar friamente, qual o propósito do empresário em querer não negociar o jogador com o Corinthians? O empresário é 1000 vantagens. A vantagem, lógico que o empresário vai querer que um jogador dele atua no Corinthians, porque a vitrine do Corinthians ela é gigante. Então que ele venha com negociação para o Corinthians, que ele jogue no Corinthians e que se ele destacar, a vitrine do Corinthians, irmão, ela é gigante. O William, que jogou no Corinthians, que fez história aí, filho do Terrão, fez uma, 2 temporadas boas, foi parar no Chelsea. Paulinho foi parar no Barcelona. Pedrinho fez uma temporada meia boca, foi pro Benfica. A vitrine do Corinthians, ela é gigante. Isso que é uma das principais atrações para jogadores assim que quer vir jogar no Corinthians, pela sua grandeza e pela sua vitrine. E com o Denilson não seria diferente. Então eu duvido e muito aí da veracidade deste áudio, porque não tem por que o empresário se beneficiar em querer que o jogador fique no Cuiabá e não jogue no Corinthians. Vocês concordam comigo? Mas essa notícia a gente vai saber nas próximas horas, ou no máximo amanhã eu trago aqui para vocês com toda a certeza do mundo, porque o jogador deve manifestar nas redes sociais, porque esse áudio está viralizado, falando se é verdade ou não. Se ele não se manifestar, é porque um pingo de verdade tem. Agora, se for totalmente mentira, ele deve se manifestar, até para não denegrir a sua imagem diante do Cuiabá. Imagina você tá jogando no Cuiabá e fala, eu quero jogar no Corinthians, os caras estão me enrolando. Como que vai sentir aí os dirigentes do Cuiabá, o presidente do Cuiabá, os torcedores do Cuiabá referente à instituição do Clube de Futebol de Cuiabá? Então, é uma situação aí que o Denilson deve revelar em breve. Agora, se realmente essa situação for verdade e por alguns motivos que desconhecemos, que esses empresários não queiram que ele venha para o Corinthians e continue no Cuiabá, aí tem que ser averiguado aí com mais carinho. Mas que o Corinthians negocia com um volante, negocia, fiel. O Corinthians quer contratar mais 2 reforços. Eu acredito que ainda essa semana pode ter um desfecho, se não nessa, na próxima. O Corinthians quer contratar mais 2 jogadores. Um lateral, que é considerado como prioridade máxima, e já trouxemos informações que o Corinthians negocia pela contratação do lateral Riquelme, e um volante. Quem sabe não pode ser o Denilson, quem sabe o áudio pode ser verdadeiro também, fiel. Tem esses 2 lados da moeda, mas eu quero que vocês comentem, afinal, eu quero saber demais a sua opinião referente a este áudio. Será mesmo que ele é verdadeiro ou não? Faz sentido aqui que eu falei? Comentem que eu quero saber a sua opinião e aqui vocês sabem que eu respondo todos os comentários sem uma única exceção. Fiel, quando eu começar a fazer live também, eu não vou responder só superchat, vou responder todo mundo, porque vocês merecem, vocês estão de parabéns. Eu tenho muito orgulho de ter vocês aqui comigo. E aqui comentou o Corintianeiro Responde, irmão. Aqui eu considero nós todos aqui como uma família. Então, chega de mais delongas, vamos falar sobre Eric Lamela. Vou esclarecer todo esse detalhe para vocês, fiel. E vamos lá então. Eric Lamela, meia ofensivo, que atualmente, fiel, ele joga aí no Sevilha da Espanha. Saiu informação aí, traga pelo jornalista Uriel Lutt e logo após aí no canal do setorista do Samir Carvalho. Não sei quem trouxe primeiro, se foi o jornalista ou o Samir. A grande questão é que os dois são muito bem informados. O Samir também é um jornalista muito bem conceituado, colunista do UOL e muito bem informado, e tem um canal no YouTube de grande sucesso do Corinthians, como vocês sabem. Fiel, a grande questão aqui, eu confio nas minhas informações, não estou dizendo que é mentira, muito pelo contrário. Acabei de rasgar elogios aqui ao jornalista e ao Samir Carvalho, tá? Pode ser sim que o Corinthians monitore a situação do Eric Lamela, que era interesse do São Paulo até pouco tempo atrás. Só que eu trouxe em vídeos anteriores que o Corinthians quer um volante e um lateral com prioridade, e obviamente que eu não deixei de ligar para minha fonte quando surgiu o nome do Eric Lamela. Ele foi muito bem sincero para o corintianeiro. Eu, pessoalmente, não sei de nada. Sondagens, o Corinthians sonda jogador a todo tempo. Fiel, se eu for trazer aqui todo jogador que o Corinthians sonda, vocês vão ficar abismados. Eu vou ter que fazer 40 vídeos por dia. Porque é muito jogador que é oferecido todos os dias. O próprio Augusto Melo já disse, é muito jogador que o Corinthians sonda. A respeito do Eric Lamela,
eu fico respeitando a informação de todos. Como eu disse, são caras muito bem conceituados aí no cenário esportivo brasileiro, tanto o jornalista, quanto o Samir, quanto outras pessoas aí que podem trazer. O Portal UOL já publicou também, mas eu não acredito que o Corinthians vai contratar um jogador aí, fiel, de 32 anos, com um histórico de lesão gigantesco, o Eric Lamela. E os seus números nem são tão impressionantes assim, e o Corinthians não busca um meio ofensivo, porque o Corinthians acabou de contratar o Igor Coronado, chegando aí por valores astronômicos, já chegando ganhando o maior salário do Corinthians. Então por que o Corinthians iria buscar um jogador na mesma posição que ele, sendo que acabou de contratar um meio ofensivo, vai buscar outro meio ofensivo com valores astronômicos, porque ele não vai sair da Espanha para jogar no Brasil para ganhar menos de 1 milhão, fiel. Tá? E os números deles nem são tão impressionantes assim, por isso que me chama a atenção essa notícia. Vou trazer para vocês os números do Eric Lamela aqui. Jogador que foi revelado no River Plate, teve alguma passagem para a Europa. Eric Lamela jogou, fiel, no River Plate 36 jogos e fez 4 gols. No Roma, 67 jogos, 21 gols. No Tottenham, 257 jogos, 37 gols. No Sevilha, que é o seu atual clube, 88 jogos e 16 gols. Um jogador de 32 anos que está extremamente aí, vive em constante lesão. Cara, eu não vejo por que o Corinthians contrataria o Eric Lamela, com todo respeito aos meus amigos aí de profissão. Vocês querem número impressionante? Ó, só para vocês terem uma noção, vocês querem saber o que é número impressionante? Número impressionante, fiel, é esse daqui que eu vou passar para vocês agora, ó. Prestem atenção. Igor Coronado, no Al Ittihad, 344 jogos, 127 gols e 102 assistências. Isso é número impressionante. Por isso o Corinthians foi lá e contratou um meio ofensivo. Agora vai buscar outro meio ofensivo que tem números abaixo do Igor Coronado, com um histórico de lesão gigante. Então, infelizmente, aí eu não vou falar para vocês levar esta informação como um rumor ou uma simples sondagem mesmo. Ah, corintianeiro, mas passou 2 dias que você falou, o Corinthians fechou com o Eric Lamela. E agora? Parabéns, fiel. Por enquanto eu não tenho essa informação. Amanhã a minha fonte pode me ligar e falar, corintianeiro, tá avançado com o Eric Lamela, existe mesmo negociação. E como eu disse, o Samir, cara, ele é muito bem informado, um cara super conceituado. E o Uriel Lutz também é um cara muito conceituado, um jornalista de extrema, cara, vocês não têm noção, o Uriel Lutz, o quanto ele é bem informado. Aliás, eu pego muitas informações dele para trazer aqui no canal também. Então são pessoas bem informadas, mas eu, corintianeiro, e minha fonte, não acreditamos que o Corinthians vai contratar o Eric Lamela justamente por esse histórico de lesão e para seus números nem impressionarem. E para o Corinthians ter acabado de contratar um jogador na mesma posição que ele, que atua no mesmo lado do campo, que atua igual ele. Já temos Rodrigo Garro, Igor Coronado, agora vai chegar outro na mesma posição. O Corinthians vai pagar uma fortuna de salário, sendo que temos jogadores com alta prioridade a serem contratados, como um volante e um lateral. Lateral que é o Riquelme, um volante que o Corinthians busca no mercado da bola, porque o Lamela não é volante, fiel, ele é meia ofensivo. Se ele viesse como volante, seria um erro. Ele é um cara que pisa na área, um cara que faz gols. Apesar de seus números serem baixos, mas é um cara que faz gols. Então, eu não acredito que o Corinthians deva fechar essa contratação. Eu acredito que pode ter existido uma sondagem, devido aí a serem pessoas respeitadas que passou essa informação, mas duvido muito que o Corinthians venha realizar essa contratação do Eric Lamela. E obviamente que qualquer coisa que sair de novidade do Eric Lamela eu vou trazer aqui para vocês, fiel. O que tem de mais atualizado do Corinthians é isso, fiel. Não deixe de deixar o seu like aí e se inscrever em nosso canal. E vai, Corinthians!